Aí o patrão observando ele naquele dia, que ele era um cara centrado, um cara tranquilo, né? Um cara bem sossegado, ele observando, né, aquilo ali com ele, foi, aproximou dele, falou, não, José, eu vou levar o senhor em casa. Hoje passou muita coisa terrível, né? Passou uma turbulência aí complicada, vou levar o senhor em casa. E assim ele fez, foi levar o senhor José em casa, ele calado, o tempo todo no carro, cara ruim, fechado. E aí, de repente, ele pegou e, quando chegou em casa, aí o patrão estava com ele lá, desceu, ele chamou o patrão para descer, aí ele pegou, tinha uma árvore bem na porta da casa dele. Ele pegou e chegou e encostou a mão nessa árvore. Aí ele pegou, abaixou a cabeça um pouquinho, aí levantou a cabeça e entrou e chamou o patrão para entrar. Quando o senhor José entrou, ó, ele transformou em outra pessoa, tá? Né? Aí agora ele era o Joseph, né? Internacionalizei o senhor José aí, rapaz. O senhor José entrou, abraçou a esposa, beijou os filhos, brincou com a filha mais nova. Eu sou Oliveira do RH, proprietário da Case Consultoria e Treinamentos, trabalho aqui com a agência, né? A gente está fazendo um trabalho bem bacana de expansão desse trabalho a nível de internet. E hoje nós estamos numa live, um conteúdo, um tema que eu acho muito interessante, bem importante para a gente. Inclusive já houveram vários pedidos de alunos que eu já tive em certos momentos, em termos de trabalho, querendo que eu falasse um pouco sobre isso. Querendo que eu falasse um pouco sobre isso. Algumas pessoas chegam para mim, né, e falam assim, cara, mas você... deixa eu ver se está a galera entrando aí, vendo aqui com a gente aqui. Mas, isso, o pessoal está entrando com a gente, vamos lá, hein? Vamos algumas pessoas chegando, vai começar a chegar aqui no Instagram, quando eu vou interromper um pouquinho para a gente falar com vocês aí, tá bom? Um abraço aí para vocês aí. E assim, para entender melhor, né? Entender melhor esse processo. Chegar para mim, me ver assim pelas coisas que eu realizo, em termos de trabalho, e pergunta assim, mas como é que você conseguiu chegar nesse ponto, né? Você se estabilizou profissionalmente, eu vejo que você faz algumas coisas que você gosta, vejo que você se sente muito bem fazendo isso, mas e essa estabilidade profissional? Como é que você se estabilizou profissionalmente? E essa palavra, então, ficou martelando na minha cabeça, martelando na minha cabeça, martelando. Eu falei, cara, para mim, eu sempre busquei tanto fazer um trabalho diferenciado, que eu quase nunca tinha parado para prestar atenção, né? Nessa estabilidade profissional. Como é que eu cheguei nisso? Por que que se estabilizou um determinado ponto? Então, nós vamos tentar explorar um pouco hoje. Primeiro, vamos, né, como já um trabalho com a gente aqui, né? Um amigo meu, amigo Thales, acabou me achando aí, né, rapaz? Rapaz, ontem eu senti sua falta aqui, rapaz. Bacana aí, entendeu? Muito massa. Um abração para você, tá? Que seu dia seja incrível hoje, vamos aprender um pouco mais. E hoje nós estamos falando, Thales, sobre como você se estabilizar profissionalmente, né? Então vamos assim, pela minha tradição, eu começo sempre, né, como se fosse um bom professor também, colocando a nossa definição, certo? O que que é uma definição, tá? Para a gente aí. Estabilizar, né? Você está estável, né? Você imagina o seguinte, vamos pegar um objeto. Se eu coloco um objeto sobre uma mesa, eu falo que esse objeto ele ficou estável, ele não mexe nem para um lado nem para o outro. Então eu falo que eu consegui me estabilizar naquilo ali. Se eu estou, por exemplo, construindo uma ponte de uma extremidade à outra, e ela é estável, né? Em relação à questão de uma passagem de pessoas, se eu tenho uma certa rotina de coisas que eu preciso fazer, eu posso dizer também que eu posso me estabilizar em uma série de tarefas, né? Uma série de coisas que eu posso fazer. Se sentir estável, meio que a gente pode soar assim, é como se você fosse viver um determinado procedimento, mas parece que você não está correndo tantos riscos. Isso a gente pode colocar como uma pessoa que é estável. Aí, por exemplo, você se estabilizou. Mas estabilizou em quê? Estabilizou em quê? O que é que a gente vai tentando procurar? Né? Então, eu queria contar uma história para vocês aqui sobre, porque na verdade, assim, eu quero que a pessoa tome um certo cuidado, que a primeira imagem que vem na pessoa, em relação à questão de, por exemplo, colocar assim, deixa eu só organizar um negócio com a produção aqui, só, o som aqui tem como da caixinha? Aqui, tá saindo, Na caixinha? tá saindo som, né? Sem o som? Só organizar aqui, Aí? aqui, beleza? Testando, um, dois, três aqui. Oi, alô, produção? Beleza. Aí. Tá, O meu produção é aqui. técnico. O meu Rapaz, é a produção, técnico. ela foi acionada mais cedo hoje, rapaz. A produção é incrível. A técnica da produção sempre vocês vão ver aqui. Inclusive, temos comentário da produção ontem, entendeu? Rapaz, o pessoal estava feliz com a produção. Massa, cara. Bom, você está trabalhando, né, Thales? Você tem um atendimento aí, mas depois eu vou passar para você, tá? Logo você vai poder assistir também lá no YouTube, lá, o Face. Bom demais, cara. Você está trabalhando, você está fazendo o Brasil progredir, né? É isso aí.
Então, um abraço aí, tá? Meu amigo Gabriel tá entrando aí também, tá bom? O Júlio acabou de entrar também com a gente aí. Então, pessoal, a primeira coisa que a pessoa fala quando chega para mim, né? Por exemplo, se vê você com uma casa organizada, vê você com um carro organizado, vê você com um dinheiro reservado, né? Vê você fazendo algumas atividades, parece que você tem assim aquela vida fantástica, perfeita, aquela vida plástica, né? E aí pergunta assim, caramba, então você se estabilizou, graças a Deus você se estabilizou. Aí o cara já joga pro lado do dinheiro, né? Então você trabalhou bastante, você tem uma profissão, então agora eu estou estabilizado, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. E aí então você começa a focar nessa questão da estabilidade, geralmente, né, financeira, uma estabilidade profissional que te levou a alguma coisa que é financeira. E aí a gente vai tentar mudar um pouquinho essa visão aqui, tá bom? Vamos tentar mudar e colocar uma visão um pouquinho mais ampla. Vocês vão comentando comigo aí também, tá? Primeira coisa, quero contar uma história para vocês aqui. O nome dessa história chama Árvore dos Problemas. Tá? Olha só que interessante. Havia um caso de um senhor, né, vamos chamar ele de senhor José, dar um nome para o personagem, né? Eu nem lembro qual que é o nome do personagem mais. Mas o senhor José, ele trabalhava em uma determinada fazenda, que era tipo uma fazenda, mini indústriazinha, né? Ali tinha algumas coisas, tarefas para fazer, né? Só tomar uma aguinha aqui. E o senhor José, ele tinha uma vida tranquila, sabe, em relação. Mas um belo dia, você sabe que tem dia que parece que tem da nhaca da urucubaca. Tem dia que parece que as coisas não, parece que não encaixa, entendeu? Parece que não entra, né, como deveria entrar, tá? Olha só. E aí, um certo dia lá na fazenda, no trabalho de São José, as coisas começaram a dar errado, né? Foi mexer numa máquina lá, a máquina quebrou. Ele foi fazer uma outra tarefa lá, o trem caiu, deu destruiu uma parte lá. E ele foi fazendo coisas, de repente ele bateu a canela no lugar lá e machucou a perna. Ele deixou, não conseguiu comer direito, porque o estômago dele estava meio ruim. Só sei que foi acontecendo um monte de coisas ao longo do dia. E aí o senhor José, na hora de ir embora, foi pegar o carro para ir embora, já ali contrariado com aquela situação. E ele pegou e falou, rapaz, então, e vou ligar o carro, nada. Ligava, nada. Ele já estava no último limite dele, cara. Parece que tudo deu errado naquele dia. Aí o patrão observando ele naquele dia, que ele era um cara centrado, um cara tranquilo, né? Um cara bem sossegado. Ele observando, né, aquilo ali com ele, foi, aproximou dele, falou, não, José, eu vou levar o senhor em casa. Hoje passou muita coisa terrível, né? Passou uma turbulência aí complicada, vou levar o senhor em casa. E assim ele fez, foi levar o senhor José em casa, ele calado, o tempo todo no carro, cara, muito fechado. E aí, de repente, ele pegou e, quando chegou em casa, aí o patrão estava com ele lá, desceu, ele chamou o patrão para descer, aí ele pegou, tinha uma árvore bem na porta da casa dele. Ele pegou e chegou e encostou a mão nessa árvore. Aí ele pegou, abaixou a cabeça um pouquinho, aí levantou a cabeça e entrou e chamou o patrão para entrar. Quando o senhor José entrou, ó, ele transformou em outra pessoa, tá? Né? Aí agora ele era o Joseph, né? Internacionalizei o senhor José aí, rapaz. O senhor José entrou, abraçou a esposa, beijou os filhos, brincou com a filha mais nova, né? Brincou com o cachorro, chamou o patrão para entrar e tomou um café ali, comeu um bolo com o patrão. E aí, então, aquela coisa mais alegre, cara, coisa incrível. E o patrão ficou encucado com aquilo. Falei, pá, mas como é que ele realmente mudou o jeito dele de ser, a forma dele ser, que depois passou por um portão, só encostou a mão em uma árvore lá e mais nada. Aí ele ficou encucado, certo? E aí, rapaz, naquela situação, ele foi trabalhar no outro dia. E o patrão não conseguiu, né? Depois que foi embora, no outro dia ele chegou no seu José e perguntou: José, mas tem que me explicar. Aqui você passou um dia muito ruim, um dia muito complicado. E de repente você, naquele momento lá, você encostou a mão numa árvore, entrou e transformou, você entendeu? Em outra pessoa lá dentro. Aí me explica essa situação. O seu José falou: não, vou explicar para você. Aquela árvore que tem na porta da minha casa chama Árvore dos Problemas. A Árvore dos Problemas é assim: toda vez que eu chego em casa, eu encosto a mão nela e falo, árvore, abaixa a cabeça. Não é mandinga nem ritual, não. Árvore, eu estou te devolvendo, te entregando os meus problemas hoje aqui. Amanhã, quando eu for trabalhar, eu pego ele de volta com você. Tudo bem? Combinado? Beleza. Aí eu entro e deixo os problemas com ela, ficaram ali, não entra da porta do portão para dentro, né? E aí, no outro dia, eu vou pegar os problemas com aquela mesma árvore. Rapaz, para minha surpresa, os problemas não são nem a metade daquilo que era no dia anterior. A árvore, então. Aí o patrão falou, rapaz, então você tem que me dar uma mudinha dessa árvore. Ele falou, não, não é assim. Vou explicar para o senhor. Tudo depende da atitude que a gente está tendo nas coisas. Então, quando eu estou falando de estabilidade, nós estamos começando a falar sobre estabilidade profissional, tá? Existe uma série de coisas que vai acontecer em volta da sua vida
que vai fazer você se manter o quê? Uma pessoa equilibrada. Esse é o ponto da palavra de hoje. Você é uma pessoa equilibrada, você que está aí do outro lado? Você se sente equilibrado em todas as coisas que acontecem com você? Tá? Sabia que uma estrutura de uma área da sua vida pode destruir totalmente a estrutura de outra área? Você tem aquelas frases aí que a gente tem aqui assim, né? É, feliz nos negócios, infeliz no amor. Alguém já viu essa frase aí? Já viu? Já? Produção, já viu? Yeah. É. Rapaz, né? O cara fala, pô, então, feliz no amor, infeliz no desgramado, no dinheiro, né, Thales? Né? É, Gabriel. Então, cara, tem essas coisas que pensa assim. Então, às vezes, uma área da sua vida, ela pode danificar uma outra área. Aí que vem um detalhe interessante que eu queria comentar com vocês. Se você não sabe como é que chama isso, nós chamamos isso de estados interiores, tá bom? Para você ter um estado interior. O que é um estado interior? O estado interior é uma reação que eu tenho, tanto emocional e também como intelectual, forma de pensar, forma de sentir, quando eu estou diante de algum acontecimento. Esse é um estado interior. Se a gente parar para analisar, a gente tem dezenas de acontecimentos que acontecem ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo até do ano na nossa vida. E a gente, então, muitas das vezes não consegue se situar diante desses acontecimentos. Por quê? Porque, às vezes, seu estado interior, ele não condiz com aquilo que está acontecendo fora de você. Dizem aí, até um psicólogo famoso aí, fala assim que para cada situação existe uma chave especial. Você vai usar essa chave. Então, a chave da minha casa não vai abrir a porta da chave da casa do Thales, né? Ou do Gabriel, entendeu? Ou de quem do pessoal que está aí com a gente. Então, não tem como ser assim. Então, você tem que começar a identificar. Identificar primeiro. O que eu vou identificar? Então, tá bom, vamos lá. Estamos falando aqui de estabilidade, né, profissional. Você se estabilizar também profissionalmente é um dos pontos. Mas o que eu vou identificar? Primeiro, quais são as áreas que eu estou envolvido na minha vida. Então, vamos lembrar de alguns aqui. Eu tenho a área familiar, né? Eu tenho uma área, por exemplo, aí, do meu trabalho, realmente, do emprego, aquela rotina que eu tenho com meus colegas. Eu tenho uma área também que são os meus amigos. Eu tenho a minha área, né, de manutenção dos meus veículos, de veículo, né, de uma moto, de um carro, de coisas que você tem. Tem a área, por exemplo, lá de controles financeiros, né, que é ali que você está, né, controlando seu dinheiro no banco, né, alguma coisa nesse sentido. Tem a área também do trânsito. Como é que você é no trânsito, né, aquela questão que você está ali. Então, tem várias áreas, a área do meu relacionamento, do meu casamento, do namoro, que seja. Então, quando eu começo a identificar essas áreas, eu começo, então, cara, começar a traçar um mapa, né? Um mapa de mais ou menos como é que eu ajo ou reajo em cada área, em determinado momento em que eu estou vivendo. Esse é o grande X da questão. Porque às vezes eu reajo de forma equivocada. O pessoal tem outra frase que é assim, ó, até na festa mais fantástica que existe, existe um chato de galocha. O que é o chato de galocha que eles falam? Nem sei o que é galocha, não interessa, falei nem que vou saber agora, mas vou saber depois. Mas assim, cara, o chato, aquele cara que tá num canto ali, que tá reclamando, que tá fofocando com o cara. O cara fala assim, rapaz, essa festa tá fantástica, mas faltou uma pipoquinha. Cara, o cara quer pipoca, velho. Às vezes tem tudo ali de bom pro cara comer, mas o cara sempre ele tem alguma coisa negativa para colocar numa situação. Em algumas áreas da nossa vida nós somos assim. Às vezes uma pessoa vem até contar uma coisa boa pra gente, e a gente, para se sentir importante em uma certa situação, você tem uma coisa ruim para contar para ela. Tem pessoas que gostam de sentir bem, cara, em situações que são ruins. E você pode notar que essas pessoas elas têm certo desequilíbrio em algumas áreas da vida. É igual, por exemplo, né, eu tenho uma pessoa, vou falar quem que é, né, da minha convivência de família, cara, que ela é o clone do Loares, cara, pelo amor de Deus. Ela estuda tudo quanto é desgraça que acontece na televisão. E o prazer dela é informar todo mundo num grupo, tanto é que eu, particularmente falando, né, são poucos grupos que eu participo, por causa dessa questão. Ela se sente importante, cara, né? Até teve um caso aí, que foi até um caso que aconteceu na família, foi tirar uma foto lá, um rapaz foi morto na família aí, na minha família aconteceu. E ela pegou essa foto e começou a divulgar nos grupos da família, sem nem saber quem que era. De repente a mãe do rapaz viu. Terrível isso, né, cara? Viu ali, viu que era o filho que estava morto naquela situação. Foi morto por um traficante lá, um negócio complicado. Toda família tem problema, né? Então a gente vê que tem pessoas que têm isso. Então, como é que eu começo a me situar? Vamos ver alguns pontos aqui, que eu achei bacana, tá? Para a gente falar, depois nós vamos chegar nesse ponto da estabilidade profissional mais profundamente, porque nós vamos falar de como é que você trabalha, como é que você se mantém, né? Mas vamos lá. Tem algumas dicas interessantes aqui para eu começar a pegar alguns pontos de equilíbrio, tá? A primeira dica que eu acho que é bacana é você começar a fazer um planejamento financeiro da sua vida, tá bom? O que é um planejamento financeiro? É você simplesmente começar a controlar seus gastos, controlar aquilo que você ganha, né? Aquilo que você usa para você. Tem um amigo meu que ele tem um hábito que é assim, cara. Às vezes é um pouco exagerado em alguns pontos, mas é o jeito dele ser, mas
Tudo que ele gasta, ele anota. Ele falou assim para mim, rapaz, essa é a minha maneira que eu achei de identificar o que que é supérfluo em algum momento em que eu estou tentando conquistar alguma coisa. Eu consegui terminar minha faculdade desse jeito, ele falou para mim, porque algumas coisas que eu não tinha controle antes, então é um processo aí. Vamos pausando aqui. Tá tudo certo, tá ao vivo. Tá ao vivo aqui? Tá. Eita, acho que deixa eu... Rapaz, aqui tem um aplicativo ligado aqui da mulher. Vocês conhecem aquela mulher do assistente que conversa com você? Ah, que já aconteceu com alguém? Aí, ó, fala comigo aí, hein, galera, né? Você pega lá, você põe o celular no bolso aí. Esse dia para trás, eu tava lá e aí gritei com o meu cachorro assim, ó, rapaz, vai deitar! Aí a mulherzinha lá do celular falou assim, vai deitar. Termo usado, falei, rapaz, então a mulher, vocês acabaram de ver, deu uma pausada aí, eu voltei, é por causa disso aí, a produção aqui já resolveu. Então, voltando nessa história, né? Começa a fazer um controle financeiro. Para poder segurar um pouco o que você ganha. Para a gente começar, então, tem vários tipos de técnicas, né? Até a internet ensina algumas coisas, mas a melhor dela, cara, eu já comentei com você na primeira live, você se lembra? Pode usar um envelope para guardar alguma coisa que você pode economizar, mas começa a refrear os gastos, né? Os gastos mais complicados que a gente tem. Começa a analisar. A educação financeira, tá bom? Como é que eu me educo? Primeira coisa, eu vejo o que é prioridade para mim, como eu falei para vocês. Eu vejo aquilo que eu já estou investindo dinheiro em alguma coisa ou gastando. Tá? Eu vejo se eu posso ter alguma coisa que eu possa usar como mínimo para mim, para eu chegar em algum tipo de objetivo, certo? Inclusive, nós vamos falar de questão de estabilidade profissional. Vocês vão ver daqui a pouquinho que estudar e continuar se qualificando e melhorando é um dos pontos. Mas como é que eu vou me qualificar, eu vou me organizar se eu não consigo ter uma estabilidade financeira? Outro ponto importante aqui, tá bom? Se você já tem um controle perfeito de quanto realmente você ganha, você entendeu? Quanto você ganha, principalmente alguns de vocês aí que podem até trabalhar, temos pessoas que trabalham às vezes como autônomo, né? Ou presta serviço para alguém. Quem trabalha por conta própria, tem uma empresa, às vezes, assim, você tem que criar um salário para você, tá? Nós chamamos de prolabore, é um dinheiro que você sabe que é uma quantidade que você vai tirar da empresa por mês. Porque senão entrou R$ 10, você lá pega e gasta uma coisa e resolve um problema. Entrou os R$ 10, você vai lá, faz outra coisa e resolve outro problema. Então, não é assim que funciona, né? Outra dica interessante para a gente aí, tá bom? Começa a conhecer bem as pessoas com quem você convive em cada área que você atua. Essa é uma parte interessante que eu acho. Então, lá na empresa, será que eu conheço bem mais ou menos o nível? Né? Os estados interiores, tem gente que é um pouco mais explosiva, né? Tem outras pessoas que são mais serenas, tem outras pessoas que são mais intelectuais, outras pessoas são mais ágeis, né? Em determinado trabalho. Então, eu conheço mais ou menos assim a característica de cada uma das pessoas que estão perto de mim. Então, se eu quero assim ter uma estabilidade, primeiro eu tenho que ver também o que vai chegar contra mim. Ou vai chegar para mim, né? No caso, até através de pessoas, através de situações. Então, eu tenho que ter mais ou menos essa noção, esse conhecimento sobre isso. Outro item também, tá bom? Eu já falei, mas eu vou falar que é sempre bom repetir, tá? A gente tem que aprender a amar o que a gente faz. Amar o que a gente faz tem alguns passos, né? Primeiro que eu posso fazer uma coisa que não é, eu amo tanto aquilo, de certa forma, para depois ir chegando até o ponto que eu quero chegar, é uma coisa que eu posso gostar demais. Mas amar, se desenvolver, é uma das coisas que você tem que começar a desenvolver. Você parar para analisar, né? Começar a analisar. Eu tenho que amar, lutar, cara. Amar, entendeu? Buscar coisa nova, né? Buscar coisa diferente pra gente. Certo? E aí você vai começar a entender o que está se passando dentro de você. Então, o amor pelas coisas nem quer dizer que você tem que estar com a cara boa, alegre, rindo para todo mundo toda hora, não. Não é assim. As pessoas não podem comprar a sua emoção. Tem hora que você vai estar realmente em uma situação que é um pouco mais centrada, mais introspectivo, mas começa a amar o que você gosta de fazer, né? Que é um ponto interessante em relação ao nosso processo aí. Então, vamos continuar, tá? Tem mais um item aqui que é o seguinte. Fuja das portas falsas. Você quer atingir um equilíbrio, quer se estabilizar em alguma coisa, tem que tomar muito cuidado com porta falsa. Tem algumas frases, principalmente de yogas budistas, né? Tem também pessoas que estão entendidas, até mais espiritualizadas, falam assim que, às vezes, né, para você chegar em um caminho bem importante e bom para você, você vai ter que pegar alguns obstáculos, passar por coisas que não são tão fáceis para você. Mas sempre vai aparecer alguém no meio do caminho que vai tentar colocar para você uma solução mais fácil. Aí vem uns palpiteiros de plantão, tá? A pessoa não tem como realizar certas coisas se você não seguir o passo a passo certos procedimentos. Então tem portas que são falsas, né? Portas que são falsas. Uma das portas mais falsas que tem, por exemplo, é você enganar alguém para conseguir o que você quer.
né? A gente às vezes já acontece, pode acontecer isso. Você enganar uma pessoa, né? Mas porque você está, né, com a intenção de conseguir outra coisa. Então, é uma porta falsa. Você vai ter um dinheiro até mais rápido em alguma situação. Tem situações de pessoas que entram em situações até perigosas, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu, tem muito tempo que eu não falo com ele, que ele começou a ter uma empresa, na época, assim, ele começou a trabalhar, né? Uma empresa assim, ele era até gerente de uma empresa muito grande, uma empresa de eletrônicos. E ele quis pegar e multiplicar aquele dinheiro dele, na verdade, que ele ganhava na empresa até razoavelmente bem, só que o que que ele fez, cara? Uma das coisas que destruiu a vida dele, inclusive, né? Ele quase morreu por causa disso, né? Ele começou a mexer com jogatina, todo mundo sabe o que é jogatina. Então, ele viciou em baralho, em carteado, aquelas coisas. A primeira vez parece que ele foi e já apostou lá um tanto de dinheiro, ele ganhou, cara, né? Aquele negócio lá. Então, cara, naquela situação, depois ele começou a viciar naquilo. Então, ele pegava e queria pegar, por exemplo, receber 2.000 por mês, ele queria transformar em 4, 5, mas sem uma certa ordem. Até as pessoas que mexem com investimentos, né? Nós temos aí o nosso grande empresário Antoine Torre, né? Que é um cara da área de investimentos aí, especialista na sessão da tarde. Eu vou contar a história da sessão da tarde, aí vocês vão saber. Vou esperar para o final. Vou deixar para o. Logo, logo eu vou ter uma aula boa aí. Você deixa, então. Você escapa. Coisa que você esqueceu da sessão da tarde, né? Então, cara, o Antônio, cara, ele conhece, entendeu? Ele sabe, ele estudou, teve que fazer cursos, teve que estudar livros, direto tá vendo demais, oposição. Um dia vocês vão ter oportunidade de conversar, nós vamos fazer uma live com ele, que é metade, metade aqui, ele vai aparecer, vai conversar com vocês qualquer dia. Hoje não, eu vou fazer um dia bem organizado. Então, assim, não tem como você pegar a porta falsa. A porta falsa é perigosa. Outra porta falsa também que é terrível, cara, tá? É você. Pessoal, meu pai falava assim: meu filho, toma muito cuidado, cara, quem faz barulho demais, entendeu? Ó, a Janiara conseguiu entrar aí, achou o horário, né? Eu tô fazendo os horários diferentes, Janiara, né? Mas tamo aí, pode entrar aí, que nós vamos junto aí. Cass Jones, não é possível que o Cass Jones chegou aí. Deixa eu ver aqui, rapaz. Ave Maria, cara, esse é o cara. O cara inteligentíssimo, muito tempo que eu não falo com você, né? Estamos aí junto, aí, cara. Suelma também de novo, vamos de volta aí. Galera de ontem foi bom, hein? Ontem vocês foram muito fiéis na live, né? Ficaram até o final. Fica até o final, hein? Vou prometer uma coisa aqui hoje para vocês. No finalzinho eu vou contar alguns detalhes a mais aí. Então vamos até o final. Nossa técnica aí. Eu mando um aviãozinho para a galera aí, o pessoal participar também, tá bom? Compartilha com a galera, o pessoal do Face aí, o pessoal do YouTube, tá bom? Para a gente poder orientar as pessoas o máximo possível que elas puderem, né? Em relação ao processo aí, tá bom? Então a gente está falando aqui das portas falsas, tá? Meu pai falava assim: meu filho, toma muito cuidado com quem faz muito barulho. Igual o rojão. Falava assim que é igual o rojão. Rojão, o que é aquela bomba, né? Aquele final de ano. Você solta, ele sobe muito rápido, de repente estoura lá em cima e de repente vira fumaça. Então, tudo que você vai fazer que não existe uma certa consistência em qualquer área da sua vida, a tendência um dia é virar fumaça. E o problema é que vocês conhecem dominó, quem conhece dominó, já jogou dominó aí, né? Vocês, né? E também quem já fez aquela brincadeira do dominó, que você põe o dominó em pé, que você encosta um e vai derrubando todos os outros. É bem possível que se você se desestabilizar, se desequilibrar, se você não perder essa estabilidade numa determinada área, você pode destruir a outra área que você vive. Tem pessoas que se desestabilizaram de forma tão terrível por falta de responsabilidade financeiramente que o cara não conseguiu manter um casamento, por exemplo. Ou pessoas também que eram tão agressivas dentro de casa, ou pessoas que não conseguiam manter a sua personalidade ao trabalhar na empresa. Pessoas que eram tão nervosas numa área, por exemplo, lá, que às vezes você não conseguiu, que o cara ia discutir num trânsito, o cara podia correr o risco de levar um tiro na cara a qualquer hora, né? Então, essa porta falsa é um negócio que é delicado, tá bom? Vamos ver um outro item aqui também. É assim, ó, comece de algum lugar, tá? A gente tem que começar de algum lugar. É assim, ó, não deixe que uma coisa que você não consiga fazer impeça que você faça aquela que você consiga fazer. Eu já falei isso para vocês no live, vou repetir em todas as lives, eu vou falar sobre isso com você também. Então, essa questão de você começar do pouco, tá bom? Começar devagarzinho. Poxa, eu consigo andar até ali hoje eu consigo, né, nessa área aqui, por exemplo. Quer ver uma coisa que é interessante aí, ó? Você já conheceu aquela emoção, né, de fazer um faxinão em casa? É uma emoção que nem me faço, entendeu? Mas essa de vez em quando. Assim, a mulher, mais ou menos, faz muito essas meninas aí, né? Já fez isso, El, aí? Fala comigo aí no negócio aí. Já ou não já? Fala comigo, Suel. Aqui no Instagram, tô falando que eu sou Elma aqui no Instagram, tá? Quem não tá sabendo quem que é a Suelma aqui no Face, no YouTube, é porque eu também tô no Instagram, hein? Então, você vai lá, troca o guarda-roupa de lugar, troca a cômoda de lugar, né? Você pega aquela, vai na gaveta, joga aquelas coisas fora, entendeu? Põe coisas novas, né? Você vai lá ali na cômoda, né? Tira aquelas coisas que a traça já comeu,
Sabe? Você de repente começa a ver que tem um espaço que você nem sabia que tinha. Mas você começou com um pensamento, você senta no cadeira, rapaz, não é que eu posso mudar isso aqui de lugar, eu posso fazer uma coisa diferente. Você então começa a ter novas visões, novas perspectivas, né? Tentando entender o que está chegando para você. Então, essa questão de você começar de pouco, do pouco se vai ao longe, né? E às vezes nesse pouco você vai ter uma certa dificuldade, tá bom? Então, tem até uma história que eu até comentei, né, com um amigo meu que eu queria comentar com vocês. Às vezes você vai encontrar uma certa dificuldade, uma pressão para se estabilizar, e é normal vir uma certa pressão para você equilibrar certas áreas da sua vida, e tem que ser assim mesmo, tá? Eu acho que é importante que seja assim, que não seja diferente, porque essa história ela é bem interessante, tá? Vou contar para vocês e compartilhar também. Essa acho que eu não contei aqui na live ainda. Um cara de Dubai, né, que contou essa história pra gente. Contou essa história aí e tal. Ele falava assim, rapaz, eu vou contar uma história para vocês. É assim, o meu bisavô, ele andava de camelo. No deserto, ele andava de camelo. O meu avô também andava a camelo. Andava de camelo, a camelo, né, e tal, com camelo. O meu pai já andou de carro. De carro, de uma distância a outra, ele andava de carro. Eu ando de carro. Uma situação bem. Um cara muito rico lá de Dubai falou isso. Um cara milionário, bilionário lá, contando essa história. Eu ando de carro. Uma vida muito confortável aqui. Meu filho provavelmente vai andar de carro. Agora, o meu neto, muito provavelmente, vai voltar a andar de camelo. E com certeza muito grande que eu posso falar para vocês, provavelmente meu bisneto também vai andar no camelo. Ele quis dizer o seguinte com essa história, né? Então, momentos difíceis onde você passa por alguma coisa conseguem formar homens fortes, né? Homens que vêm, entendeu? Conseguem entender a luta, conseguem batalhar, né? Inclusive tem até um estudo científico aí, que eu estava comentando com um amigo meu aí, que fala o seguinte, quando você passa por uma certa turbulência, uma coisa muito difícil na sua vida, aí dá para entender porque muitas vezes aspectos da Bíblia falava que o cara dava glória nas coisas complicadas. Então, não quero levar só para esse lado, mas sim. É formado cientificamente dentro da nossa cabeça, lá nos nossos neurônios, são produzidos neurônios em determinada área do cérebro, que depois que passa aquele turbilhão, ele fica fixo ali em você. Aquela ideia, aquela coisa, uma coisa misteriosa. Eu não entendo ciência, né, mas esses neurônios são criados. Quando vem uma situação parecida com aquela, é por isso que tem a sensação que o cara consegue resolver mais fácil. Parece que decodificou um monte de informação lá. Agora tem um outro lado lá. Momentos confortáveis formam homens fracos. Né? Pessoas que vão enfrentar dificuldades maiores que ela imagina. Então, a mesma coisa, quando você está muito estabilizado, os cientistas falaram que deixam de formar certos neurônios. Então, peraí, então quer dizer que para tudo dar certo na minha vida, eu tenho que sofrer? Não, não é esse aspecto que eu estou falando. Não quer dizer que você tem que sofrer, mas você pode provocar, a gente chama disso nos nossos estudos psicológicos, de oitavas, né? Provocar uma ascensão, eu estou no nível, eu vou passar para esse, eu passo para esse, vou aprender coisa nova, por exemplo, aí o Thales, né, Thales? Aí eu falando com você aí, você já estudou muita coisa na sua área, né? Você estudou muita coisa, teve que ver. Quando eu fiz um tratamento com ele mesmo lá, tinha cada equipamento diferente que eu nunca vi na minha vida. Então, se eu não tivesse feito um tratamento com meu amigo Thales da fisioterapia, eu nunca tinha visto aquelas coisas diferentes. E aí, quantas coisas nós não vimos diferentes, nós podemos nos limitar porque nós vivemos exatamente naquele quadrado. Né? Então, será que você já está começando a entrar nessa zona? E não é que tem que ter só dinheiro para poder chegar nessa parte, não. Né? Então, outra dica também aqui, ó, focar na meta, né? Focar na nossa meta. Então, você tem que pegar uma meta a pequeno prazo, você tem que ter esses três casos. Tem que ter uma meta a médio prazo e a longo prazo. Ontem eu falei na live aqui com vocês, né? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? E daqui a 15 anos, né? Onde eu quero estar? Com quem eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Né? Então, essa é uma meta que você tem que ter. E se firmar nela, cara. Focar quer dizer o quê? Que vai vir outras portas falsas, vai vir outra também trocar de objetivos também, tem que tomar cuidado. Eu posso até trocar, tá? De um objetivo em determinado momento, entendeu? Eu posso até trocar. Não é problema, né? Eu mudar de uma ideia, de uma coisa para outra, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu quero ser engenheiro, de repente eu resolvo ser médico. Não quer dizer, não é problema isso não. Profissionalmente falando, mas eu tenho que saber o seguinte, enquanto então eu troquei, eu tenho que voltar a focar naquilo que realmente, para aquilo que eu quero fazer. Senão você fica parecendo aquele macaco, né? Aquela coisa, um bicho pulando de galho em galho, né? Aquela coisa complicada ali que pula ali. Não é assim que funciona. Então a síndrome do que isso vai dar dinheiro. Cara, é incrível. Depois um amigo me contou uma vez, inclusive eu tenho o sonho desse Primbeu, né? Trabalhar comigo, o cara é muito inteligente. Só que eu nunca consegui fazer ele trabalhar comigo, porque ele era escravo da síndrome do isso vai dar dinheiro. Cara, é incrível. Incrível. E aí, cara, como é que você tá, rapaz? Vou falar o nome dele aqui não, que um dia eu vou falar o nome dele pra você.
Ele sabe, se tá vendo na live, ele vai saber, né, essa história. Não, não, velho, cara, nossa, velho, hoje eu tô mexendo, cara do céu, eu tô vendendo jabuticaba, dá dinheiro demais agora. Nossa. Aí, cara, passa um dia vendendo jabuticaba. Eu conto pra ele de novo. Falei, ei, cara, mas não, velho, que isso, cara, não, 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 não. Agora eu tô vendendo, cara, livro na internet. Nossa, cara, é incrível, cara. Passa mais um tempo, enquanto ele. Cara, vamos trabalhar comigo, fazer um trabalho diferente. Não, não, velho, não, agora eu achei. Cara, é a mina, velho, agora é a mina. Não tem jeito, não, agora não tem como, cara. Não tem como. Eu tô comprando bicicleta velha e tô revendendo a bicicleta e, cara, é incrível. Cara, o cara faz isso, velho. É incrível, velho. Agora, a última que eu fiquei encabulado, cara. Eu falei, não, essa aí você não tá fazendo, não. Tem lógica. Não, eu tô falando pra você, cara. Você tem um negócio de coisa que o cara não sabe. Agora eu achei a mina que é de verdade. O que você tá fazendo? Cara, eu conheci uns caras que mexem com prótese aí, velho. Esse negócio doido aí. Eu tô vendendo, sabe aquelas dentaduras que os velhos não usam mais? Falei, não, cara, você tá mexendo com isso não. Aí bagunçou. Bagunçou, né, cara? Agora, você não tá fazendo isso não, velho. Então, cara, eu mostro de pé que entra em reforma e tira os negócios dali. Eu falei, não, cara, não, isso aí bagunçou. Cara, você tem um potencial incrível, cara, né? E focar no que você quer fazer. Então, o cara que tem foco é interessante. Outro caso que eu acho interessante, que aconteceu comigo, que é outro caso, vou falar do meu primeiro, meu amigo meu, foi um cara que eu conheci dentro de um ônibus um dia, cara. Eu achei incrível, cara. Cara, incrível. Entrei no ônibus, né, no Transubão, Transurb, a gente tem aqui no nosso estado aqui. E aí, cara, rapaz, ele foi engraçado. Ele falou assim, eu cheguei o cara conversando bem, pessoal, eu tô vendendo esse lápis aqui, e vocês e tal, não sei o que, vocês vão comprar, e assim, ele tem essas vantagens, não sei o que, cara, então esse aqui é R$ 1. E o cara, não sei o que, eu falei, cara, é incrível, esse cara, ele conversa bem demais, eu tô precisando contratar um cara para trabalhar comigo, e eu cheguei e fui conversar com esse cara. Falei, cara, e aí? Você não quer trabalhar comigo, não? E assim, eu tô pagando, te pago R$ 4.000 por mês, e eu pagava mesmo, era R$ 4.000. Você vai assim trabalhar, nós vamos visitar alguns lugares, você conversa bem. Aí ele falou assim, cara, qual é o seu nome? Eu falei, não, sou Oliveira, né? Sou Oliveira e tal. E você me dá seu cartão? Eu falei, não, dou meu cartão, né? Eu achei estranho, eu falei, o cara nem aceitou, nem viu, considerou minha proposta. Aí ele falou assim, cara, gostei muito de você. Falou pra mim ele, mas você, como foi muito educado comigo, eu vou te contar como é que eu ganho isso aqui. Ele me ensinou a lei dos números. Olha só como é que é questão de foco, o que é questão de meta no cara. Olha só, olha só, muito bem, cara. Isso é isso aí, cara. Esse é um comentário seu é bem interessante. Você tem que atualizar, cara. Eu estava falando do tratamento dele ali, ó, tô vendo, ficou muito bom aqui, o que colocou, tô vendo aqui. Cara, tem que mudar mesmo. Então, voltando à história do cara lá, falou, rapaz, é o seguinte, cara, eu compro, cara, lá da China, esses lápis aqui a 10 centavos cada um. E eu vendo X lápis por tal, tal, tal. Eu trabalho das 8 da manhã até as 2 da tarde, só. De segunda a quinta. E eu entro nos ônibus e saio e tal, 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 vendendo lápis, não sei o quê. E eu falei, cara, e aí, como é que você ganha? Não, não. No final desse período, aí de um mês, eu devo fazer minhas contas aqui mais ou menos, eu ganho mais ou menos aí, cara, uns R$ 7.000 por mês, cara, só vendendo lápis, caneta, essas coisinhas que você está vendo aqui, mas eu sei aonde comprar, eu sei o jeito de fazer o processo, eu conheço o segredo da coisa, eu ganho, mas eu te agradeço, cara, em algum momento se eu vier a precisar, aí eu olhei para assim, olhei bem nos olhos dele assim, vou olhar bem nos seus olhos também, ô, velho, você não quer me contratar, não? Deixa eu vender um lápisinho aí, velho, ô, põe eu aí também, brinquei com o cara, né, mas eu já tinha uma empresa, eu sabia que eu fazia, cara, mas deu uma vontade de falar isso pro cara. Outro caso também que eu achei interessante, eu vou contar com vocês, questão de foco e meta, foi um caso de um senhor, aqui na nossa cidade, tá? Chama o senhor Joaquim. Aí eu não. Para, era incrível. Esse foi eu que vi mesmo. Esse eu vi. Ninguém me contou essa história, não. Né? Tem a ver com essa questão que eu tô falando de estabilidade. Olha como é que o cara trabalha, hein? Olha só que interessante que é. Uma moça, né? Uma senhora bem distinta, bem tá, bonita, assim, arrumada, chegou lá na banca do senhor que vendia abacaxi e falou assim: Olha, nossa senhora, como é que é o nome do senhor? Senhor Joaquim, nossa senhora, tenho muita dó do senhor. Ah, é? O que que foi, minha filha? Não, não, não. Se o senhor tivesse estudado mais um pouco, se eu não ia precisar mexer, vender abacaxi aqui no sol, né? E aí tal. Hoje eu sou formado, eu sou advogada, né? Eu trabalho, tem. Mas eu fico com dó de quem não gosta de estudar, de quem não gosta. Assim, tá falando uma coisa interessante, né? E eu tô falando aqui, né? Ele estudou, e aí, né, aí vamos ver, né? Olha só o que olha só. Ele falou, não, minha filha, já que você foi também educada comigo, vou explicar como é que eu trabalho. Então, olha só, eu trabalho com a lei dos números. Então eu vou o seguinte, temos um local aqui em Goiás, né? Ceasa, né? O Ceasa. Eu vou lá no Ceasa, eu compro um abacaxi desse aqui, compro em grande quantidade, eu compro 50 centavos cada abacaxi. Aí eu corto os abacaxi, cada abacaxi eu faço 5 copos com os abacaxi cortado em pedaços. Eu faço 5 copos, um gelinho e tal. Eu vendo cada copo a R$ 3. Então vamos lá, cada copo a R$ 3. Então vamos lá.
Eu compro mais ou menos uma média de 20 abacaxis, então vamos lá. Se eu vendo cada copa a R$ 3, 3 vezes 5, R$ 15. Então, vou colocar aqui, né? R$ 15. Então, R$ 15 por abacaxi. Ele faz no abacaxi. Ele vendia na faixa mais ou menos aí de 20 abacaxis no dia. Olha só, vai fazendo as contas para você ver, tá? Então, R$ 300, tá? Digamos assim, né? Ele fazia no dia. Tirando ali um pouquinho do abacaxi que ele comprou, vamos colocar que ele fazia uns 280 e tal. Vamos uma média aí. Aí, rapaz, e o camarada. Olha só, cara, que interessante essa história, cara. Aí o camarada falou assim, tal, tal, fez assim, tal. Eu vou te contar pra você. E quanto você ganha? Perguntou pra ele. Eu ganho mais ou menos na faixa de 5 mil por mês. Eu tô começando no escritório e tal. Pois é, eu sou um cara formado em duas faculdades, tá? Eu tenho formação. Inclusive, uma das minhas áreas é direito, a mesma que você tem, tá? Seu Joaquim. Olha só. Depois eu fui conhecer a história do cara. E hoje, minha filha, é o seguinte, tá? Eu ganho mais ou menos na faixa aqui trabalhando só com abacaxi. Eu também tenho um coco que eu vendo aqui, eu vendo um pedaço da melancia. Eu não faço menos que R$ 10 mil no mês vendendo do jeito que eu trabalho. Mas eu ganho muito mais, eu ganho quase R$ 20 mil por mês. Explicar por quê? Porque eu sou dono de todo esse pessoal que você está vendo vendendo fruta aqui na cidade, eu tenho a concessão da prefeitura. Então, pessoal, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Isso é terrível, né? Cara, essa foi incrível. Você ouviu o cara falando com a produção do amigo aqui, rapaz. Eu vi o cara falando, e ela ficou tão sem graça com o cara. E quase que ela pediu também para vender abacaxi com o cara, né? Cara, foi incrível. Ele lá vendendo abacaxi dele, ele gostou de fazer o que ele fazia. De repente, cara, a gente muda de um fato. Então, voltando a nossa, agora o tema aí, que a gente, né, não fugiu muito do tema, a estabilidade profissional está em uma coisa que você faz bem, você faz com responsabilidade, você faz também com consistência, você tem conhecimento técnico daquilo que você vai fazer, certo? E a partir daquele momento que você tem esse conhecimento técnico, você vai então conseguir fazer aquilo de uma forma que agrade as outras pessoas, né? Aí você então começa a estabilizar em termos de conhecimento. E como uma coisa depende da outra, e vai chegando na outra, da estabilidade profissional, de executar bem um trabalho, você começa a ser notado, ou você tem um cliente, você tem seu próprio negócio, você dentro da própria empresa, o dono da empresa começa a te notar. Aí eu não posso abrir mão do Oliveira, cara, eu posso demitir até muita gente aqui, mas o Oliveira eu não posso abrir mão dele tão fácil. Eu preciso dele aqui para trabalhar. E aí assim ele começa a ver, cara, você começa a ser então é necessário, certo? Você é necessário. Então, a tão sonhada estabilidade, eu vou uma coisa e tal. Vamos pegar um outro caso aqui. A gente fala também de estabilidade, por exemplo. Temos um caso de concurso público, né? Todo mundo fala assim, inclusive eu tal, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar uma época nessa área. Eu escutava muitos colegas falando, não, eu tô de boa aqui, cara, aqui eu já estou estabilizado. Aqui eu não podem me mandar embora. Eu falei, cara, assim, existe exoneração, né? Você pode mandar uma pessoa lá, se for provado, é mais difícil do cara ser mandado embora, certo? Mas é muito interessante você trabalhar, você ganhar ali, né? Passou num concurso público, você ganhou 8, 10 mil por mês, né? 7 mil e tal. Só que tem um detalhe, tá? Tem um detalhe nessa questão. Eu acho assim que o cara tem que tomar um certo cuidado. Que, por exemplo, quando você trabalha em determinado ponto e você fica muito estagnado, você tem que tomar cuidado para não se acomodar também com aquilo. O concurso público é bom, né? Você dá uma estabilidade, você pode até fazer outra coisa em volta. Mas não quer dizer que você vai ficar sempre naquilo, entendeu? Fazer sempre esse detalhe. Então você pode mudar as coisas também. É uma forma de estabilizar. Então, voltando aqui no nosso trecho aqui, outra coisa também que eu acho bacana, ter uma frase aqui para você. Disciplina supera talentos. Ao longo da vida, você vê que tem pessoas que são tão talentosas que elas se estabilizam naquilo que elas estão fazendo, conseguem ter um resultado e ter um sucesso naquilo, só que são pessoas que são inconstantes. Tá? Inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? Que ela faz até um certo ponto, depois não dá continuidade no que está fazendo, ela não tem compromisso com o que está fazendo. Então ela pode ser muito talentosa, mas às vezes ela pode ser desleixada, né? Aí vem a historinha, né, da lebre e da tartaruga, né? É bem antiga essa historinha, mas vocês estão da infância aí, ó, vocês vão lembrar dessa tartaruga. A lebre é tão boa, uma corrida que tava a lebre, a tartaruga, a onça, lá todo mundo, a raposa, tudo correndo, e ela achava que era tão boa que de repente ela resolveu, né? Ela correu tanto na frente que ela resolveu deitar e descansar. Ela dormiu tanto, cara, quem ganhou a corrida foi a tartaruga. Só que a tartaruga tinha uma coisa que poucos profissionais têm, chama constância, certo? Você tem que ter uma constância naquilo que você está fazendo. Né? Se você está trabalhando no escritório, por exemplo, de contabilidade, você tem que ter uma boa atenção. Você está trabalhando, por exemplo, é o caso que o Thales, né, que trabalha com questão de saúde, né, na área da saúde, tem que ter um cuidado excessivo com as pessoas. Né? Alguém trabalha, eu que é estudante, né, trabalha também com o que ele faz, os processos dele também, tem que saber o que vai fazer, a constância. Então, disciplina. O que é um cara disciplinado? Disciplinado é aquele cara que pega uma coisa, dá continuidade, faz, confere se ficou bem feito, tem consistência, tenta melhorar o processo, se cobra. Então, cada vez ele vai aumentando a disciplina, cada vez mais duro com ele. Por isso,
E a constância faz ele ser um cara muito bom. Então, como é que eu atingo, então? Agora vem um segredo, né? Que eu estava falando aqui para vocês sobre a questão da estabilidade. Como é que eu atingo a verdadeira estabilidade profissional, pessoal? É eu aprender a ser um cara cada vez mais constante, tá bom? Cada vez mais constante no que eu faço. E mesmo que venha momentos que você vai relaxar, você vai deixar algumas coisas, algum procedimento que você fazia, você, podia ter feito. Eu tenho uma coisa que eu faço comigo, eu sempre chego, né? No final do dia, entendeu? No processo aí, eu consigo fazer algum trabalho bacana, eu me cobro, cara. Faço a seguinte pergunta para mim, cara, como é que eu fui perante a mim mesmo hoje, né? Meu estado emocional, meu estado intelectual, meu estado também espiritual, meu estado financeiro, né? Meu estado profissional, meu estado de relacionamento. Como é que eu fui comigo? Bata o real. Aí eu vou ter uma resposta sincera comigo. Que tem duas coisas que talvez você não consiga enganar. Você, cara, e Deus aí, se você crê, né? E também você não engana um empresário fácil, ou um cliente do empresário fácil. Pessoal, é muito notório você encontrar alguém, cara. Eu fico feliz aí, ó, a galera que entra na nossa live aí e está acompanhando. Nós temos muitas pessoas, né, com a gente aí, tanto no Instagram, Facebook. Né, aqui a gente está em alguns horários alternativos que nós estamos pegando constância nas lives. É porque, cara, vocês estão vendo que tem fundamento, vocês têm que aprender as coisas, né? Então é bom a gente poder se organizar isso aí, saber o que você está fazendo. Então, esse é um ponto importante para a gente. Como é que eu vou chegar? Então, faz essa pergunta. A segunda pergunta, com as pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu atendi, eu fui sincero com elas. Eu procurei fazer o meu melhor naquilo ali que eu procurei fazer. E vem a terceira pergunta, cara, que é a mais crucial. Quando eu percebi um erro meu, dentro de mim falou aquela frase na minha cabeça, deixa para lá. Isso aí também nem é tanto assim. Cara, não permita isso acontecer com você. Sabe? Não permita. Você tem que tentar, cara, fazer das tripas coração para ser um profissional cada vez mais, entendeu? Organizado, mais tranquilo, saber o que você vai fazer dentro desse processo. Portanto, o quê? Como é que eu atingo, então, a estabilidade profissional? É eu aprender a saber fazer o que eu faço, bem feito. Ter um cara compromissado para ter o quê? Continuidade de propósito no que eu faço. E lembrar que é o seguinte, cara, nem sempre, tá? Tem alguns pontos que eu quero colocar para vocês, nem sempre você vai ter aquela estabilidade naquilo que você faz. Até aqui, ó. Até anotei aqui, ó, falei para vocês. Estabilidade não significa que algo nunca vai mudar na sua vida, entendeu? Não pensa dessa forma. Estabilizei e parei naquilo, tá? Tanto é que quem é casado aí, cara, geralmente se você não procura renovar seu casamento, ele cai na rotina. Alguém já escutou essa frase? Cai na rotina, de repente você começa até a perder. Tem pessoas que terminam a vida com os dois amigos dentro de casa. Sabia disso que é interessante, tá? A pessoa não tem nem nenhum relacionamento, né? Aquela coisa vai mudando. Então não quer dizer que vai ficar. Estabilizar significa que você vai ter um equilíbrio, tanto pessoal quanto emocional, quanto tudo, para poder ir enfrentando aquilo que você escolheu fazer, que você escolheu viver. Então eu estou estabilizado nesse momento. Então, outra aqui, ó. Estou profissional. Não sou profissional às vezes. Então eu posso mudar de profissão, posso fazer alguma coisa diferente. Então estou em alguma coisa, não quer dizer que você é daquilo. De repente você pode resolver, cara, não vou trabalhar com nada disso que eu estou fazendo agora. Eu vou voltar, vou para o campo, vou mexer com vaca leiteira, vou mexer com. Não. Cara, eu quero mudar agora, eu quero mexer com essa outra área, então eu vou dar um gás no que eu estou fazendo. Então é isso aí, pessoal. Se você tiver ilusão que achar que quando você chegou num certo patamar no topo de alguma coisa, você ali já estabilizou, na verdade eu nem gosto de usar muito essa palavra, tá? Eu gosto de usar a palavra processo. Eu estou em processo. Eu, por exemplo, aqui nesse trabalho que eu estou fazendo nas lives, né? Fazendo um trabalho organizado e diferenciado, eu estou em processo. Processo de aprendizado, processo também de aprimoramento, né? Eu estou fazendo um trabalho totalmente diferente. Então, isso é que eu vou tentar fazer com vocês. Acompanhe as lives, tá? Pessoal, então é isso aí, tá? Bacana para vocês aí. Vamos finalizando aqui agora, tá bom? Aí, tá? A produção aqui vai ligar essa aqui, depois nós vamos começar outra, e aí vamos lá, tá bom? É isso aí.